Boa noite, meus irmãos, que nos reunamos nesta noite para mais um Evangelho, mas com sentimentos de amor, nos conectando uns com os outros, criando uma psicosfera de harmonia e de paz, que tenhamos paciência em tudo, inclusive para estarmos juntos neste instante no Evangelho, para que possamos criar essa onda mental, que tem substância valorosa para os nossos enfrentamentos no dia a dia, a força do pensamento coletivo. A nossa leitura de hoje, para abrir esta noite, é do livro Joana Responde. Ele está na página 66 e ele vai nos responder sobre qual é o motivo das nossas provações, Por que passamos por provações? Por que passamos por dificuldades? E aqui foi reunido vários textos de várias obras da Joana, onde ela responde essas questões. E esta diz o seguinte: qual o significado das provações em nossas vidas? O fogo está presente em múltiplas operações da atividade humana e na vida geral. A provação para o espírito é fogo purificador. Dores na alma, em forma de angústia e saudade, provam a resistência da fé. Dores no corpo, em úlceras purulentas, provando o valor da fé. Dores no sentimento, em forma de ansiedade e frustração, provando a fé. Todavia, de todas as lutas e provações, sai a alma purificada para as inomináveis glórias da imortalidade. Como da ganga impura sai o metal valioso para o esplendor dos diademas e os primores da ourivesaria, assim nós saímos também, Guarda-te nas provações, no valioso refúgio da paciência, confiando no celeste Pai. Mesmo que chovam dificuldades, mesmo que a solidão assinale os teus dias e que ardam labaredas na alma, impedindo que o claro sol pareça luminoso aos teus olhos, confia no Senhor e segue. Nesses dias em que padecemos de tantas inquietações e tantos sofrimentos, algumas perdas temporárias, e a saudade avassala o nosso coração, que saibamos confiar no Senhor, porque tudo está sob a sua coordenação, sob a sua direção. Que sejamos mais cônscios, mais fervorosos e saibamos agradecer a Deus até mesmo as provações. As expiações, elas estão no curso da nossa história. As provações nós escolhemos para adiantar a marcha do Espírito. Então, que saibamos vivê-las sem reclamações, sem rebeldia, porque elas estão no curso das nossas necessidades. Nenhuma delas nos é imposta. Se estamos no caminho, na trilha, na rota de colisão com a dor e o sofrimento, é porque temos necessidade para nos fortalecermos e para resolvermos aquilo que não ficou solucionado no passado. Que Jesus nos abrace a alma, o coração, a mente e tenhamos mais coragem, mais fé, mais fortaleza. Que assim seja. Vamos iniciar o nosso processo de visualização e harmonização. Primeiramente, respirando tranquilamente, sentando bem confortável na cadeira onde você está, lá na sua casa. Respirando, fazendo as duas inspirações e expirações. Vamos relaxar o nosso corpo, soltar os nossos braços, pernas. Deixar que nada nos prenda nesse instante.
Embalados por esta música suave, vamos ficando bem à vontade, soltando a nossa respiração livremente. Agora, vamos visualizar um campo de margaridas. Como são lindas as margaridas! Vamos visualizar uma estrada com verde dos dois lados. Muito verde, muito frescor. Vá visualizando e relaxando. Deixe que seu pensamento esteja impregnado de paz e de harmonia. Fique calmo, tranquilo e imagine-se caminhando por essa estrada, a qual levará a um campo florido repleto de margaridas. Atentamente visualize toda a área e veja cada detalhe das pétalas, do caule, das folhas e das raízes. Observe os tons de cores existentes, o seu formato, o movimento e o som do vento. Relaxe. Veja agora o que essa paisagem transmite a você. O tipo de energia, de sentimento, as lembranças boas que essa visão lhe traz. Podemos lembrar daquele verde que nos leva a Aratuba, àquelas colinas, àquela serra, tão limpa e tão linda. Deixe que todas as associações de ideias e lembranças surjam tranquilamente. Solte sua imaginação. Permita-se estar em processo de expansão e de criatividade. Veja-se agora passeando entre as margaridas. O vento é suave, balança seus cabelos, observe. Sinta a harmonia, relaxe. Procure equilibrar-se intimamente. É tão bela a natureza, tudo é tão bonito. O planeta está tão mais limpo, tudo respira o hálito divino. Observe que a Terra faz esse mesmo movimento, ao permitir também o crescimento das margaridas. Visualize o entrelaçamento da energia entre a Terra e os pés das margaridas. A força e o vigor que vem da Terra. O frescor que vem do vento. Relaxe. Sinta o calor fortalecedor que advém aí dos raios solares, que não estão tão quentes. Perceba que essa reflexão ela provoca você. Focalize o ambiente em volta de você. Observe atentamente o tipo de energia à sua volta, desenvolvida nas suas relações. Relaxe. Aproveite esse momento para liberar todas as tensões e armazenar as energias revigorantes ou revigoradoras. Agora procure visualizar uma luz amarelada e brilhante que vai fortalecer seus pensamentos positivos, nada de coisa negativa, colaborando para que você retorne desse relaxamento bem animado. Aos poucos, se prepare para retornar do relaxamento. Comece sentindo o seu corpo, respirando mais uma vez. Suavize-se. Levante o seu pensamento. O pensamento negativo fadiga a mente, exaure as suas forças, contraria a natureza divina que você tem dentro de você. O pensamento positivo dá alento às suas forças, traz vitalidade e alegria. É força cósmica atuando em você. Já o pensamento negativo puxa para baixo, rebaixa. O positivo para cima, eleva. Mova-se sempre para cima. Mesmo nos maiores tormentos, olhe para o alto. O pensamento positivo abre veredas da paz no coração. Preencha-se de esperança.
Caminhe sempre confiante. Se coloque nas mãos do Onipotente. Deus quer a nossa paz, sempre. Preparemo-nos. Tenhamos novas disposições e que este ambiente fraterno, de ajuntamento de irmãos em pensamentos e em vibrações, possa nos trazer muita serenidade e saúde no corpo e na alma. Fiquemos em paz com Deus. Prece em geral. Iniciamos o nosso Evangelho do dia rogando a Ti, Mestre Jesus, irmão de todas as horas, para pedir a Tua assistência misericordiosa para todos os dirigentes religiosos, no sentido de que eles possam, nesse momento, serem anunciadores da paz através da oração, na construção do bem e pelo compromisso de viverem animados pelo desejo comum de serem peregrinos da verdade, da luz e da paz. Senhor Jesus, operário de Nazaré, pedimos por todos aqueles que foram atingidos diretamente em seus ofícios, pessoas que lutam diariamente com tanto suor, dores, desigualdade de oportunidades, os diaristas, os trabalhadores autônomos, os pequenos comerciantes, que hoje se encontram humilhados, desamparados e desesperançosos, para que haja uma maior competência organizacional dos indivíduos, governantes e líderes da nação, no sentido de buscar uma solução rápida e ampla de assistência com dignidade humana. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos em Tua presença neste momento para pedir pela vida dos nossos irmãos em situação de rua. Senhor, só Tu sabes o que aconteceu para eles estarem nessas condições, para eles viverem nas ruas e não em um lar. Por isso, pedimos que o Senhor visite a vida de cada um deles neste momento, trazendo a Tua paz, o Teu calor sobre o coração de cada um. Que pela intercessão dos Espíritos de luz sejam acolhidos em nome de Jesus, que eles venham a terem uma nova chance de terem suas vidas reconstruídas, que eles sejam abençoados aonde estiverem e livres de todo vício e maldição que possam haver. Manda pessoas para ajudar, Senhor, verdadeiros anjos de Deus, para alimentá-los e aquecê-los nos dias de frio. Permite, Mestre, que teu grande servo Camilo de Leles, em ajuda aos companheiros capitaneado por Dr. Bezerra de Menezes, possam aliviar as dores e sofrimentos, trazendo a esperança e alívio a todos os enfermos da Covid-19 e de outras enfermidades, e que possam, assim, sentirem a redação da cura. Que eles possam também oferecer estímulos aos profissionais que, misericordiosamente, se dedicam àqueles que necessitam de cuidados físicos e espiritual durante suas enfermidades. Acolhei junto a Ti as almas de tantas vítimas desse vírus e em todo o mundo, que possam assisti-los e ajudá-los a se despojarem da matéria. Dê a cada um deles a luz necessária e a consciência de si mesmos, a fim de se livrarem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. Mãe Santíssima de amor e misericórdia, rogamos resgate e proteção aos nossos irmãos imprudentes que sucumbiram presos às trevas torturantes do coração. Pedimos que seu véu de luz safirina agasalhe cada um deles com seu amparo maternal. Finalmente, Senhor, pedimos por todos nós que continuamos na trajetória de iluminação. Favorecei-nos
com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria. Conduzindo, porém, a bússola do nosso coração ao afável coração do Pai, apontando-nos o rumo da luz. Que assim seja. Prece por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Jesus disse: amem até mesmo seus inimigos. Esta máxima é o que há de mais sublime na caridade cristã. Mas, com isso, Jesus não entende que devemos ter por nossos inimigos a ternura que temos por nossos amigos. Por essas palavras, nos recomenda esquecer suas ofensas, perdoar o mal que nos fazem, retribuir-lhes o mal pelo bem. Além do mérito que disso resulta aos olhos de Deus, é mostrar aos olhos dos homens verdadeira superioridade. Boa noite, irmãos queridos. Aqui estamos para mais uma leitura do capítulo 28, no item 47 da coletânea de preces espíritas. Meu Deus, perdoamos ao nosso desafeto o mal que nos fez e o que pretendia fazer-nos, como desejo que nos perdoe é que lhe possa nos perdoar as faltas que tenhamos cometido. Se o puseste no nosso caminho como uma prova, seja feito a vossa vontade. Afastai de nós, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e qualquer sentimento malévolo contra ele. Que não sintamos jamais nenhuma alegria pelos males que o possam atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que ele venha a receber, a fim de não mancharmos nossas almas com sentimentos indignos de um cristão. Possa a vossa bondade, Senhor, tocar-lhe o coração, induzi-lo a melhores sentimentos para conosco. Bons Espíritos, inspira-nos o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuirmos o mal com o mal penetrem nos nossos corações, porque o ódio e a vingança são próprios unicamente dos maus espíritos encarnados e desencarnados. Que estejamos, pelo contrário, sempre prontos a lhe estender a mão fraterna, a pagar-lhe o mal com o bem, a ajudá-lo quando possível. Desejamos, para experimentarmos a sinceridade das nossas palavras, que se nos apresente uma oportunidade de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preservai-nos de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo com uma generosidade humilhante o que anularia os méritos da nossa atitude. Porque, nesse caso, nós bem merecíamos estas palavras do Cristo. Já recebeste a vossa recompensa. É do capítulo... Essas palavras de Jesus estão contidas no capítulo 13, item 1 e seguintes. Demos graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Muita paz, muita luz no coração. Vamos ler o item 48, prefácio. Não desejar o mal aos inimigos é não ser caridoso, senão pela metade. A verdadeira caridade quer lhes desejamos o bem e que estejamos felizes com o que lhes chega. Capítulo 12
Números 7 e 8. É isso que nos fala o prefácio de hoje. Não desejemos mal a ninguém, pelo contrário, rezamos, fazendo preces pelos nossos inimigos e assim amá-los sempre, hoje, todos os momentos de nossa vida, perdoando e amando. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Capítulo 27, 28, item 49. Meu Deus, em vossa justiça entendemos alegrar os nossos corações. Nós vos agradecemos por todos nós, malgrado o mal que nos fez ou que procurai-nos fazer. Se deles se aproveitassem para nos humilhar, nós o aceitaríamos como uma prova para a nossa caridade. Bons Espíritos, que nos protegeis, não permitais que nos conceda nisso nenhum pesar. Desviai de nós a inveja e o ciúme que nos rebaixam. Inspirai-nos, ao contrário, a generosidade que nos eleva. A humilhação que está no mal e não no bem. Sabemos que cedo ou tarde a justiça será feita. E cada um de nós receberemos conforme as nossas obras. Muita paz. Boa noite a todos. Prece pelos os inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os que estão famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes serei quando os homens vos carregarem de maldições e vos perseguirem e disserem falsamente toda espécie de mal contra vós por causa de mim. Rejubilai-vos então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. São Mateus, capítulo 6, versículos 6, 10, 11 e 12. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aqueles que podem perder a alma e o corpo no inferno. São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Boa noite a todos. Vamos agora à leitura do Evangelho. Capítulo 28. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 2. O incrédulo sorri a esta parábola que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados entendessem a resistência até ao massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas do seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual, o sentido
não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte deste ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como servidores da parábola. Os convidados que se excusam para cuidar de seus campos e de seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvida pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então, que na sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberem a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sobre um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quando a observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidado dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram parecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essas responsabilidades cabem principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a noção pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus.
Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei é inteiramente nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que aguardam e a praticam? Quão poucos que se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus diz: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Boa noite, queridos irmãos. Nossos votos de muita paz. A nossa reflexão de hoje gira em torno do capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, que se referem aos comentários reflexivos em torno da parábola do festim das núpcias, narrado pelo evangelista Mateus em seu evangelho. A parábola das bodas parece uma história fantástica, muito ao gosto da cultura oriental. Ela narra o casamento de um príncipe, para o qual o grande rei prepara uma festa suntuosa, despachando seus emissários para buscar os convidados. Alguns dos servos apanharam, outros morreram e ninguém aceitou o convite. Finalmente o rei manda que fossem às ruas buscar todos os que o encontrassem, bons e maus, para a festa. Entre os que apareceram ou compareceram, um se achava sem a veste nupcial, ou seja, com a roupa adequada, apropriada. E o rei ordenou que lhe jogassem onde houvesse trevas e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A história parece um enigma a princípio, mas ela simboliza a relação de Deus, o grande rei, com a terra, no caso o seu reino. A humanidade são os convidados. O noivo é Jesus. Seus emissários são os profetas e missionários que pagaram com a vida sua tarefa de convidar os homens para a verdade imortal que traria Jesus com a boa nova da lei de amor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Representa exatamente a nossa postura de adiar a nossa adesão à verdade espiritual. Todos somos convidados diariamente ao testemunho de nossa fé no bem, perante os desafios da vida, para que nos comportemos com ética, bondade e amor. Agora, apegados ainda à superficialidade dos valores materiais, sensoriais, todos transitórios, vamos a cada dia recusando o convite que Deus nos faz através de inúmeros portadores da verdade, a fim de que compareçamos à grande festa espiritual da nossa redenção pelo amor. A providência divina jamais ela cessa de enviar à terra seus emissários. Cada um deles encarregado de revelar pouco a pouco uma faceta, uma parte da verdade que resplandece vitoriosa com a restauração dos ensinos de Jesus através do advento do Espiritismo.
Em toda a história que vem antes à vinda do Cristo, a Terra foi visitada por mensageiros celestiais que vieram trazer ou realizar o início de um trabalho de sensibilização do homem para o advento da lei de amor, personificado em Jesus de Nazaré. Espíritos como Buda, Confúcio, Lao Tse, Parmênides, Anaximandro, Sócrates, Platão, Aristóteles, Hermes e todos os profetas hebreus que sucederam a Moisés foram esses iniciados que prepararam o solo do coração humano para as sementes que Jesus, o divino semeador, viria mais tarde cultivar na aridez de nosso espírito. Então, Jesus vem, surge fulgurante na noite escura de nossa ignorância, trazendo sua claridade solar e transformando o Deus do medo dos antigos hebreus no Deus da esperança, ensinando-nos a chamá-lo de Pai Nosso. Mas os interesses mundanos que nos dominam a todos, que ainda estagiamos nas faixas primárias da compreensão, transformou a mensagem singela da fraternidade pura que o Cristo de Deus nos trouxe em mercadoria de varejo. Vendemos o cristianismo puro e simples, amoroso e bom, em troca de poder, prestígio, fama e domínio. E a idade das trevas trouxe de volta a escuridão ao pensamento. Sem filosofias, sem poesia e, acima de tudo, sem amor. O Cristo de Deus vestiu-se de púrpura e ouro, trazendo-se, ou fazendo-se, digo melhor, representar pelos sacerdotes romanos de todos os tempos que todo tipo de atrocidade cometeu, mercadejando a mensagem do Cordeiro em troca de moedas vis. Jesus teve em nós milhares de Judas que o traíram, fingindo beijar-lhe a face. O Espiritismo, porém, aparece em pleno século das luzes, como facho celestial a romper as trevas. Cumpre a seu tempo a promessa feita por Jesus de que nos mandaria o Consolador prometido. O Espírito de verdade, líder de uma falange de espíritos sábios, orienta e preside ao estabelecimento do Espiritismo na Terra e ficará conosco para sempre, conforme prometeu Jesus. O Espiritismo, nesse instante, assume o seu papel de reviver o cristianismo em sua feição primitiva e pura. Resgata os ensinamentos de Jesus que haviam sido esquecidos, retirando-lhes as alegorias e os detalhes circunstanciais, desnudando-lhes a grandeza moral. A doutrina dos Espíritos sucede ao cristianismo, trazendo o Deus do amor e da razão, que não mais se teme, mas no qual se confia, porque você pode usar a razão, a lógica e o bom senso para entender a sua grandeza sempiterna. Fora da caridade não há salvação. Diz Kardec. A fé recebe alta dos sanatórios. Fé cega nunca mais. Com o Espiritismo, a fé passa a ser raciocinada. Volta à liberdade de pensar, de interrogar, de filosofar e de crer. Não porque nos mandaram crer, mas porque se experimentou pessoalmente ou usando a razão no encadeamento de nossos achados científicos e filosóficos. E o que significa a veste nupcial? Aquela pela qual o convidado imprevidente foi mandado pelo grande rei para ser castigado e sofrer
Ora, ela representa o nosso atraso espiritual. Não estamos todos ainda presos aos ciclos das reencarnações, onde há sofrimento, dor, provas e expiações, exatamente porque nos deixamos arrastar pelas paixões da matéria? A veste nupcial é exatamente aquela condição em que o homem rende-se à lei do amor, o amor que purifica e nos lava os tecidos sutis do perispírito, que nos coloca prontos para prestigiar a grande festa de casamento de Jesus com a humanidade, inaugurando a era nova de planeta de regeneração a que está destinada a nossa amada Terra. A roupa adequada para essa festa não se encontra à venda. Não se pode comprá-la, porque não é material, mas fabricado com a substância moral de nossa regeneração, de nossa modificação íntima para o bem. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para mudar as suas más inclinações. Enquanto essa mudança não acontecer, estaremos ainda presos às reencarnações expiatórias e cá entre nós. Será que não estamos já fartos desse negócio de sofrimento e de dor? Amar ao próximo como a si mesmo não tem nada a ver com religiosidade, mas com capacidade intelectual. Aquele que pensa nas consequências de seu desamor, orgulho e egoísmo, chega facilmente à conclusão de que amar é preço menor que sofrer. Usando nossa inteligência, somos capazes de nos avaliar e ver claramente quais são nossos pontos fracos que ainda nos prendem ao conhecimento, ao sofrimento, digo melhor, e à dor. É por isso que toda instituição espírita séria promove em suas fileiras cursos que preconizam o autoconhecimento a fim de patrocinar nossa melhoria moral e nos arrancar por nosso próprio esforço das reencarnações expiatórias. Com a prática do bem, com a adesão incondicional à caridade, pouco a pouco vamos eliminando as sujidades que encobrem a nossa veste nupcial e substituindo vícios e imperfeições por virtudes, por qualidades. Claro que dá trabalho. Qual das conquistas da nossa vida que não foi feita com esforço? A compensação desse esforço, porém, é o fato de que não são conquistas transitórias, como um carro importado, uma casa, um título acadêmico, um corpo perfeito, uma relação afetiva de êxtases. As conquistas morais são para sempre, porque são os únicos bens que podemos conseguir levar deste para o outro mundo e trazer para seu uso em vida futura. Afinal de contas, a inteligência, conhecimento e qualidades morais são as três coisas que trazemos ao retornarmos para este mundo e levarmos de volta acrescidos de novos valores ou não. Vale refletir, portanto, na inutilidade, no estrago que nosso orgulho e nosso egoísmo têm trazido às nossas vidas, porque o orgulho e o egoísmo são duas chagas que corrompem a humanidade. E, através do amor, aderirmos ao programa de crescimento espiritual traçado por nós, por Jesus, o mestre de nossas vidas, que tem o único objetivo de nos conduzir à felicidade. Então, se podemos concluir essas reflexões, baseando-se nas considerações de Kardec acerca do assunto de hoje, que não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouvem a palavra divina,
Quão poucos são os que guardam e a aproveitam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino do céu? Foi por isso que Jesus disse: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Uma boa noite a todos, nossos votos de muita paz. Prece e fluidificação da água. Gratos somos, Senhor, por termos a oportunidade de participar desse momento tão especial e engrandecedor para nossos espíritos angustiados, ansiosos e esperançosos, para que tudo se normalize. É com muita satisfação que compartilho com todos a oração para a fluidificação da água. Eu peço a Deus e ao Cristo planetário forças para que possam lutar contra o mal. Rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. Agradecidos e reconhecidos a Deus, às legiões angélicas, os socorristas, aos nossos espíritos guias e aos anjos guardiões, que possam nos trazer o conforto, a paciência e a esperança de que tudo nessa vida passa e que esses momentos estão às portas do fim. Que assim seja hoje e sempre nas nossas vidas. Boa noite. Prece de agradecimento. Ó Deus, agradecemos-vos por mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui. Que Jesus abençoe todos nós, trabalhadores do SEC, e nos fortaleça no nosso aprendizado, no nosso estudo, abençoando todos os participantes desse Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Uma boa noite. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo